Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Lela Monteiro. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Luciana Diamante, do grupo Gapende, né, Luciana? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E você que está nos ouvindo, pode mandar suas perguntas, nós iremos respondê-las ao vivo. Então, o tema de hoje é endometriose. E para nós já começarmos a dar um gostinho, vocês sabem que é da endometriose? Eu vou passar essa pergunta para a Luciana, e que já convive um tempo com a endometriose. Nós vamos fazer um bate-papo sobre a endometriose. Vocês vão descobrir quantas questões que muitas vezes a sua companheira não quer ter relação sexual, não por frescura, mas por dor. Boa noite, Leila. Muito obrigada. A gente agradece o convite. Acho importante esse tipo de iniciativa de começar a falar mais sobre a endometriose, porque dos grandes problemas que nós temos é a falta de informação. Infelizmente, apesar da doença atingir mais de 6 milhões de mulheres no Brasil, muitas mulheres não sabem o que é endometriose, nem as mulheres, nem alguns médicos, por incrível que pareça, e as pessoas em geral. Então, a endometriose é uma doença crônica. Apesar de eu não ser médica, a gente, como tem a doença, acaba estudando muito, acaba indo buscar muita informação. Então, vai ser uma definição que eu dou como uma pessoa que é uma paciente que se informa. Pela falta de informação que a gente tem, a gente vai buscar. Então, é uma doença crônica que acontece quando o endométrio, que reveste o útero, por N razões ainda não tão todas bem explicadas, ele reflui. Uma das explicações é essa, que as células do endométrio refluem pelas trompas e cair na cavidade abdominal pélvica e grudando em certos órgãos, geralmente ovários, as próprias trompas, nos ligamentos do útero, às vezes em locais como intestino, bexiga. E tem até relatos de endometriose em outras localizações um pouco mais distantes da pelve, como por exemplo os rins ou bexiga, o rim ou o pulmão, os nervos também, que é o caso da Marília, que é a outra coordenadora do grupo. Então a gente tem outros tipos de endometriose além dessa que se encontra na parte da pelve. Então, para você que está nos assistindo, nós estamos falando sobre endometriose, que é uma patologia que ela é bem localizada na região uterina, mas que ela pode também estar colada em outros órgãos. Então, ela varia de mulher para mulher. Nós estamos aguardando a Marília, que é uma outra coordenadora desse grupo Gapende. Já existem no Brasil vários grupos tratando da endometriose. Então, se você conseguiu entender ou pegar um pouquinho, nós vamos repetir um pouco mais. E nós sempre trazemos aqui um médico, uma médica, um especialista. Hoje nós estamos com a questão do grupo, né, de pessoas comuns como você, que vieram contar a história de que, como paciente, como estão se sentindo e as dificuldades. Então, Luciana, eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades, porque eu andei lendo, vi que vocês têm um blog, tem dois perfis, 2 fanpages pelo Facebook, fizeram um trabalho lindo agora no Ibirapuera. Né? Então, eu queria que você falasse do Gapende e das dificuldades. Para você, mulher, que está em casa, que muitas vezes procura o tratamento e não existe. Isso. Então, o Gapende, que é o grupo de portadoras, apoio de portadoras de endometriose e infertilidade, ele surgiu porque um grupo de amigas que tem a doença começaram a descobrir que elas tinham as mesmas dificuldades com o tratamento, com conseguir médicos. Então a gente falou, vamos nos juntar, porque como nós, outras mulheres passam pelas mesmas dificuldades. A doença tem um difícil acesso ao tratamento, por exemplo. O tratamento da doença precisa ser com um médico especialista. Esse médico não é um ginecologista que a gente encontre com muita facilidade. Em São Paulo a gente sabe que tem vários, mas em outros estados o grupo é composto de várias portadoras em vários estados. Não tem, às vezes é difícil de encontrar esse médico. O SUS também nem todos os hospitais do SUS estão preparados para atender pacientes com endometriose. Existem alguns ambulatórios de endometriose também em São Paulo, Rio de Janeiro, mas é escasso isso em outros estados. Isso é uma das grandes dificuldades, porque além de tudo, mesmo quando tem locais onde tem os especialistas, eles são muito caros.
a doença é muito cara, então tudo que você vai fazer em termos de tratamento, se você vai fazer uma consulta ou se você precisa de fazer a cirurgia, que é um dos tratamentos mais frequentes em endometriose, acaba tudo sendo um custo tão alto que algumas meninas realmente não conseguem nem iniciar o tratamento. Sim. E já está vindo perguntas, Luciana. Já temos 4 perguntas aqui. Uma primeira pergunta é da Elaine e ela fala: boa noite, sou de São Paulo, tenho endometriose há 10 anos, fiz cirurgia aberta para retirada da endometriose na parede abdominal, agora ela voltou no mesmo lugar. Meu cirurgião disse que vai ter que ser outra cirurgia aberta e de um porte maior. Será que esse procedimento é certo? A gente recebe muitas perguntas como essa. O tipo de cirurgia, se vai ser por videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, o médico faz 3, 4 furinhos na barriga e é considerado uma cirurgia melhor para tratar endometriose, ou a cirurgia aberta. A cirurgia aberta, pelo que a gente ouve os médicos falando, os especialistas, não é recomendada para o tratamento de endometriose tradicional, normal, né? Às vezes, em alguns casos, pode ser que tenha que ser feito, mas o ideal seria a videolaparoscopia. Isso também é um dos grandes problemas, porque justamente esse tipo de cirurgia são os que os planos de saúde costumam negar. A laparoscópica. Porque já é um procedimento um pouco mais avançado, então os planos de saúde começam a negar, dizem que não vão cobrir, e as meninas começam a ficar desesperadas, tem que procurar advogado, tem que gastar com o advogado e tem que pagar um valor à parte pela cirurgia. É um procedimento muito melhor, porque a recuperação pela videolaparoscopia é muito mais rápida. Então, aí as chances de criar aderências também são bem menores do que se você fizer uma cirurgia aberta. Tem uma outra pergunta da Cristina, e ela não fala de onde é, mas ela fala: sou infértil, tenho 37 anos, já passou por 2 cirurgias, a minha endometriose, ela não obstrui as trompas, mas que ela tem focos nos ovários e nos ligamentos, dores lancinantes, e que no último exame foi verificado fragmentos, né, de um procedimento errado, e ela pergunta: como operar esses focos não aparentes? Ela precisa buscar um especialista. A primeira coisa de tudo é você você tem que ter certeza de que o seu médico ginecologista entende de endometriose. Ele vai pedir os exames adequados, porque não são exames normais que uma mulher faz de rotina em ginecologia, são exames específicos para que ela possa saber como é que está a doença, como atingiu a doença. Esses focos que não aparecem, que ela não consegue ver, justamente tem que ser feitos pela videolaparoscopia, mas ela vai precisar realmente buscar um ginecologista especialista, porque daí ele tira todas as dúvidas dela, como ela tem muitas dores, que é um dos grandes sintomas de quem tem endometriose, são as dores pélvicas fortes, às vezes a gente acha que não tem solução, mas um bom especialista vai saber conduzir de forma que ela possa ajudá-la, né? Antes de nós entrarmos um pouquinho mais nessa luta de vocês, vamos responder as últimas 2 perguntas. A Nádia de Taboão da Serra, ela pergunta: quais os sintomas iniciais da endometriose? Uma boa pergunta. Geralmente, o sintoma inicial da endometriose está ligado à dor de cólica menstrual. Mulheres que sentem muitas cólicas menstruais, a ponto de terem que ficar em casa, não conseguem sair para trabalhar, não conseguem, ou uma menina, mesmo uma menina adolescente, que tem cólica menstrual, não consegue ir para a escola, não consegue estudar durante esse período menstrual por causa das cólicas, aí ela toma aqueles remedinhos, daquelas propagandas que a gente vê aquelas mulheres felizes dizendo: olha, se você tem cólica, toma esse remedinho que passa. Com endometriose não passa, né? Esses remedinhos das mulheres felizes da propaganda não é real pra gente. Então, a dor, a cólica menstrual é o primeiro indício de que pode ter aí a ver com a endometriose. Então, prestar muita atenção em relação a isso. Alguns médicos, às vezes, quando atendem meninas com essa queixa, eles têm a tendência de dizer: isso é normal, quando você casar vai passar, quando você tiver filhos vai passar, que é uma coisa que eu ouvi, e aí acaba acontecendo um problema super frequente, que é o diagnóstico acontecer muito mais tarde.
Então, a menina apresenta os sintomas cedo, às vezes até na adolescência, sofre todo esse período, todo o período menstrual ela começa a sentir dor, não pode sair, não pode ir para escola, não pode trabalhar, ela sofre com isso, a doença tem um caráter um pouco, parece progressivo, então a dor pode aparecer fora do período menstrual. Se você começa no período menstrual, dependendo no meio do ciclo, você tem dor durante a ovulação, por exemplo, você pode ter dor para evacuar, sentir um desconforto na evacuação, pode sentir dor para fazer xixi também, para urinar. Então, todos os sintomas estão ligados à endometriose. E são sintomas que aparentemente distintos, né, Luciana? Que pode levar ou um problema de uma cólica renal, ou um problema de uma infecção urinária, ou um problema intestinal. Então, ele vai permeando por toda essa região. E a nossa última pergunta aqui, nesse momento, é da Maria perguntando: endometriose tem cura? Então, essa também é outra grande questão. Um médico falando que, mais ou menos, né, a gente sabe que não tem cura. Não existe uma cura, não é como uma gripe que você toma um remédio e fica curado, não é isso, né? A endometriose tem tratamento. Então, você tem como tratar de forma que você consiga fazer com que a doença não atrapalhe a sua qualidade de vida. Em alguns casos, depois da cirurgia, depois de um tratamento adequado, muitas mulheres passam muitos anos sem sofrer com as cólicas, ou então se sentem cólicas são menores, as cólicas elas conseguem controlar mais. Mas existe muitos casos em que a endometriose acaba voltando, né? A gente usa esse termo voltando porque ela acaba as dores voltam de novo, então a gente vê que o tratamento não é 100% eficaz. Em meninas que têm endometriose leve e superficial no começo, eu vejo algumas que fazem o tratamento e aí passam muito tempo sem ter o problema com a doença. Mas cura definitiva, que a gente leia, que a gente sabe, olha, você toma esse remédio e você vai ficar curada, não tem. Só o tratamento mesmo. Muito bom. Nós entramos um pouco nessas questões de saúde. O programa aqui nós vamos enfocar bastante a questão da sexualidade. Por que nós trouxemos esse tema de sexualidade, de endometriose na sexualidade? Porque eu recebo bastante perguntas dizendo por que as mulheres não querem ter relação, por que as mulheres não engravidam. E essa questão, que é uma dor inespecífica, né, Luciana, que ela tem um caminhar, ela tem de mulher para mulher uma diferença, é para você que está em casa, que muitas vezes pode ter essa doença e nem sabe que existe uma doença ainda muito nova, né? O nome parece um palavrão, né? Feio, né? Endometriose, porque vem de endométrio, da questão do útero, né? E então é para te trazer um pouco mais de informação. Você às vezes que está com essa companheira que muitas vezes está com dor, observa, né? E você que às vezes é médico e ter um cuidado, né? A gente sabe que nos grandes centros tem os médicos muito especialistas, mas o Brasil é tão grande e é um programa para estar na internet, para elucidar. E eu quero voltar agora, saindo das questões da saúde, ao Gapende. E queria que você falasse um pouquinho do Abracendo. Abracendo, né? Que vem de endo, né? Isso. A gente juntou duas palavras, o abraçado, de abraço, e endometriose. E aí virou Abracendo. A ideia do Abracendo é um projeto que nasceu há algum tempo no nosso coração, meu e da Marília, né? Porque nós percebíamos que todos os encontros, todas as palestras que nós fazíamos com o grupo, as portadoras eram espectadoras, elas estavam sentadas, ouvindo o médico, recebendo informações. E a gente percebeu que essa é uma doença que, como não há informação, nós temos que fazer a nossa parte. Como portadoras, nós precisamos falar sobre a doença, precisamos colocar a cara assim, né? A Viz fala, eu tenho endometriose, você também pode ter e não sabe que tem. Então, o Abracendo surgiu nessa ideia de que a gente pudesse pegar as portadoras, sair nas ruas, na rua, no lugar público, distribuir panfletos, dizendo que é endometriose, abordando aleatoriamente. E vocês tiveram já aqui em São Paulo, acho que um segundo, Isso. Agora, teve um tempo atrás, Espírito Santo, Salvador, Rio. Né? Agora, o primeiro foi agora em São Paulo, que foi o primeiro, assim, pra gente ver, vamos ver se isso no Ibirapuera, foi no Parque do Ibirapuera. Sim. Então, a gente juntou várias meninas, todas com a camisa, né, a blusa do grupo. Nós tínhamos os folhetinhos também
entregar, e a gente foi ao redor do Parque do Ibirapuera, fora do parque. Como que foi a recepção das pessoas? Foi interessante porque a gente teve tanto casos de gente que não queria nem saber para saber o que era um bando de mulher lá fazendo, e tiveram pessoas que pararam para conversar porque lembraram de alguém que tinha esses sintomas e ficou interessado em saber, olha, então isso é endometriose. Teve uma colega que foi entregar para um rapaz. Sim. E acho que foi super legal que ela conta que ele pegou, começou a ler, aí ele, e como que são os sintomas? Perguntou como eram os sintomas. Pois eu tenho algumas amigas no meu trabalho que sofrem disso. Porque a gente sabe que a endometriose é um dos motivos pelos quais as mulheres faltam ao trabalho, perdem o trabalho por causa disso, por causa de dores. Então ele disse, olha, eu tenho amigas que sofrem com isso, eu vou levar para elas, para que elas saibam que isso pode ser endometriose. E tiveram pessoas que não. E aí eu queria que você trouxesse alguma história, que eu vi que tem um monte de gente no grupo, sim, né? Eu achei muito bacana. E aí tem várias comunidades, né? Sim, na verdade a gente tem o blog, o blog é o central, onde a gente coloca as informações em postagens, que é o www.eutenoendometriose.blogspot.com.br. Do blog a gente foi para as redes sociais, então no Facebook a gente mantém 2 grupos do Gapend. Um grupo do Gapend é para abranger todas as pessoas que são simpatizantes, que querem nos ajudar, tanto portadoras como médicos, profissionais da área da saúde, os familiares, tem mães de portadora, tem os maridos lá também, então junta todo mundo nesse grupo, e também as mulheres que querem saber mais, que acham que tem a doença e estão ainda descobrindo o diagnóstico e querem buscar informação. E como fisioterapeuta, eu sou muito parcial, né, para falar de temas de saúde, porque eu atendo no meu consultório pacientes com endometriose. Sim. E muitas que nem sabem que tem, porque tem essas dores pélvicas inespecíficas, dores abdominais, muitas cólicas, e tem resultado com a fisioterapia também. Sim. Né? Eu queria que você compartilhasse alguma das experiências. Algumas meninas fazem fisioterapia pélvica, bem específico para essa área pélvica, justamente para aliviar as dores. Algumas por causa de dores causadas pelas aderências, outras por causa das dores causadas na relação. Então, já entrou uma pergunta da Tatiana, ela não colocou de onde é, mas ela coloca se essas mulheres que têm essas dores têm que ter algum cuidado na relação sexual, precisa ter o que o grupo fala disso? Tem. Na verdade, o cuidado é do casal, né? Nesse caso, o marido precisa ter a compreensão e entendimento da doença. Então, uma das coisas importantes é que não só a mulher saiba o que é endometriose, mas que o marido dela também saiba. Então, ela pode vir chamar o marido, vamos ler junto comigo, aqui o blog tem até um texto falando sobre isso. Então, o marido sabendo o que é a doença, fica mais fácil dele entender que a dor na relação não é uma frescura da mulher. Existem algumas posições na relação sexual que podem ser evitadas, porque parece ter algumas posições que doem mais do que outras. Então, num diálogo com o marido, às vezes é possível manter a relação, evitando essas posições, evitando que a relação sexual não seja prazerosa ou gere dor. Se o marido for compreensivo e ele tiver diálogo, o importante é isso, porque a gente vê muitas mulheres, infelizmente, para não perder o marido, para não se desfazer do casamento, tendo relações com dor. Com muita dor, né? E aí chegou uma pergunta agora, se uma mulher com endometriose pode evoluir com vaginismo. Eu acho que até pode. Pode. Né? Existe muito componente emocional ligado com a endometriose. A endometriose não é uma doença só física. A endometriose também atinge a mulher como um todo. Ela não está me atingindo só aqui. Não são só meus focos. Ela atinge todo o meu emocional, porque algumas mulheres não conseguem ter filhos. Então a infertilidade chega a ser um problema que gera depressão. Mulheres com dores crônicas, tem mulheres que faz cirurgia, toma remédio, faz tudo que pode fazer para tratar e continua com a dor. A dor, você imagina uma dor todo dia, você sentindo aquela dor, você não pode trabalhar, você não pode fazer o que você quer.
você vai entrar em depressão. Então pode ter outras doenças emocionais ligadas também. Tem uma pergunta do Paulo de Osasco que ele pergunta: ela pode ser transmissível? Onde se pega a endometriose? Eu acho que não se pega. Né? Endometriose não é uma doença sexualmente transmissível, não tem absolutamente nada a ver. Ela é uma doença de mulheres que menstruam. Ela pode surgir desde a primeira menstruação, da menina adolescente até a última menstruação. Não tem nada, a mulher não fez nada de errado na vida dela para ter endometriose, né? Então não tem nada a ver com, o homem não vai pegar endometriose porque isso é doença de mulher. Ele não, a de quem tem útero, não, né? É de quem tem útero, de quem menstrua. É uma condição que não existe uma causa específica. Então existem algumas teorias que explicam. O sistema imunológico dessas mulheres não funciona direito, então não destrói aquelas células que grudaram em outros órgãos. Existe a questão do ambiente também. Então não tem nada a ver com... A gente não fez nada de errado para ter endometriose, né? Muito bom. Simplesmente a gente tem a doença. E eu queria ainda, pegando esse gancho, Luciana, que você falasse um pouquinho da sua história com a endometriose. Então, eu comecei a ter os sintomas na adolescência, por isso que eu falo bastante disso, porque desde adolescente, quando eu menstruava, era um motivo para não ir na escola, porque eu tinha muito sangramento e dores muito fortes. Quando eu casei, aí começou aquela história porque daí depois eu tratei com anticoncepcional, porque você vai ao médico, o médico diz cólica é normal, você está com cólica, toma aqui esse anticoncepcional e tchau, né? Eles parecem que querem se livrar logo de paciente que diz que está com cólica. Então o anticoncepcional acaba até camuflando um pouco a doença, porque como é um dos tipos de tratamento que a gente tem, não menstruar, ajuda a não ter as cólicas fortes. Mas quando eu casei, eu comecei a tentar engravidar, e aí as cólicas que eu tinha na menstruação começaram a aparecer fora do período menstrual. E foi isso que me chamou a atenção. Porque não é normal você sentir dor quando você tem vontade de evacuar. Não é normal. Alguma coisa está errada. Ou você sentir dor quando você vai urinar. Ou você ter dor na relação, que era o meu caso também, no começo. Então eu comecei, não, isso tem alguma coisa errada nisso. E buscando com os médicos, eu fiz vários ultrassons, vários exames e todos davam normais. Teve uma médica, inclusive, que falou para mim que você está ótima, você vai engravidar, vai para casa, está tudo bem com você. Só que as dores continuavam e eu fui buscar na internet. Foi o único caminho que eu encontrei. Eu falei, não, eu não estou normal, isso não é normal, então tem alguma coisa de errado. E a gente joga lá no Dr. Google, né? Infelizmente, tive que usar esse recurso, dor, cólica, dor para evacuar, e apareceu a palavra endometriose. E daí que eu peguei a palavra endometriose, abri o livrinho do plano de saúde, peguei toda a relação de médicos e coloquei endometriose junto com a palavra, com o nome do médico, para ver se eu conseguia descobrir algum médico que tivesse falado de endometriose, porque eu queria ir em algum médico que tivesse essa abordagem, me desse essa, né, pudesse falar sobre isso. E aí começou toda a parte do tratamento. A minha endometriose pegou ovário, pegou trompas, obstruiu trompas, pegou intestino, pegou bexiga, ureter. Então... E como que você está hoje, Luciana? Então, eu fiz uma cirurgia há 4 anos, depois disso eu tentei engravidar e não consegui. Hoje, depois desse tempo todo, eu ainda continuo sentindo dores, infelizmente. Nós estávamos esperando a outra colega, a Marília, que acho que não vai conseguir chegar. Eu queria convidar o seu marido que está aqui, se você puder nos dar a honra. Temos ainda 5 minutinhos, será um grande prazer. Vou pedir para os meninos colocarem o microfone em você. Seja muito bem-vindo. Então é uma coisa boa, por favor, você coloca também a camiseta. Não, você não vai ouvir. Ali, trouxe a camiseta, senta aqui para ele. O microfone ótimo. Eu trouxe também a camiseta do Gapende. Do Gapende. Foi a camiseta que nós usamos para fazer o Abracendo, né? A gente vai fazer em outros estados, em outras cidades. Então a ideia é que as meninas sempre possam usar a camiseta para identificar. Perfeito, eu vou ver depois até para nós divulgar, mas eu chamei você como marido da Luciana, uma mulher linda, parabéns. Né? E eu queria que você falasse, como marido, como que é o convívio, né? Porque grande parte do tratamento é esse convívio a dois, né? Sim, como que você vê essa patologia e como que é a vida de vocês? Bom, na verdade, é difícil, né, a gente conviver com essa doença, né?
Mas é uma questão de compreensão, né? Eu compreendo o que acontece com ela tem dores, né? E eu entendo que ela tem dores, eu não penso que isso não é nada, isso é simplesmente uma invenção, né, da Luciana, e não é verdade, né? Ela realmente tem essas dores fortíssimas. Então, eu procuro entender, a gente procura ter as relações quando ela está mais... menos dores, né? Tá mais disposta, né? Enfim. Existe todo o problema da libido também, às vezes... Isso é um fator importante da questão. Como que é a libido? Boa, Luciana? Péssima. A libido de quem tem endometriose é péssima, porque o tratamento, que é basicamente hormonal, já é um motivo para que a libido chegue lá no pé. E como que o seu companheiro te encanta? Porque é tão bonita a relação de vocês. Então fala para esse telespectador que é curioso de saber da questão da sexualidade, como vocês driblam essa questão que é real. A gente tenta no dia a dia fazer assim brincadeiras, né, coisas mais pessoais do casal, para ver se acende o desejo, né? E eu também tenho a minha parte, lógico que eu tenho que me esforçar também, apesar de tudo, apesar da doença, eu também sei que não posso deixá-lo na mão, que também não é justo, né? Lógico que eu não faço relação com dor, mas quando eu tô bem, mesmo não tendo a libido, a gente tenta conversar, tem essa, né? Nós conseguimos também uma realização que foi emagrecermos. Sim, também ajudou bastante. Ela conseguiu emagrecer 20 quilos. Olha, parabéns. E eu consegui emagrecer 12 quilos. E a gente vai tentando, né, ter outras maneiras de se atrair um pelo outro e continuar sempre no relacionamento. A gente já está casado 6, 7 anos. Então, e mesmo com toda a problemática de não ter filhos, acho que o amor conta mais. O meu caso não é o de todas, infelizmente. Eu sei que muitas mulheres se separam, muitas o marido não entende, então acabam achando que é frescura. Então, infelizmente, nós temos 4 perguntas, nós vamos responder para vocês por e-mail. Eu só vou fazer a última pergunta da Tatiana, que ela fala: sou de Osasco, portadora de endometriose desde a primeira menstruação. Graças a Deus estou na 3ª gestação e tenho um filho de 12 anos. Então, obrigada pelo seu depoimento. As outras perguntas nós responderemos, repassarei para o grupo. E eu quero que vocês deixem o contato, a Luciana, todo o contato de vocês. E depois eu quero que o seu companheiro deixe uma mensagem. Tá ótimo. Então, quem quiser entrar em contato com o Gapend, vocês podem entrar no blog, que é o www, como eu disse, eutenhoendometriose.blogspot.com. Vocês também podem entrar em contato no Facebook com a Marília Rodrigues ou comigo, Luciana Diamante, que a gente sempre está respondendo. Também podem entrar nos grupos, solicitar a participação e podem mandar e-mail. O e-mail é gapend@hotmail.com. E queria que você deixasse uma mensagem para esses companheiros que nem sempre são tão compreensivos, o seu depoimento de um casal tão bonito. Obrigado. Bom, eu acho que os companheiros devem entender e escutar um pouco mais suas companheiras, né? Então, eu acho que o principal é ouvir e conversar. Então, com isso, eu acho que eles vão conseguir superar a parte dessas questões, né? Então, a coisa é essa: ouvir e conversar. Muito bom. Então, muito obrigada a vocês. Vocês que estão nos ouvindo, né? Esse programa de sexualidade, nós trouxemos hoje um tema importantíssimo, que são essas dores, não só abdominais, né, causadas pela endometriose. Trouxemos um casal para falar da possibilidade de, mesmo com a dor, a Luciana, com toda a humildade, falou da falta de desejo, da baixa de desejo como consequência. Então, você que tem esses sintomas ou essa doença, converse, né? Existem formas de reacender essa libido, existem formas de terem relação
prazerosas, né? E existem formas de possibilitar, teve um depoimento agora há pouco da Tatiana, que mesmo com endometriose teve 3 gestações. Então, estamos aqui para isso, para trazer questões de sexualidade, de casal, homossexual. Nós temos já uma pauta bem interessante que virá aí sobre homossexualidade. Então nos acompanhe, eu sou Lela Monteiro, fisioterapeuta, especialista em sexualidade, sexóloga, com mais um programa para trazer saúde e alegria para a sua vida, para o seu relacionamento. Obrigada, boa noite.